Olá, caro amigo concurseiro, tudo bem? Meu nome é Davilson Pinheiro, sou professor de Legislação Militar do Preparatório Delta Concurso e hoje o meu recado vai para o pessoal que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Nós vamos falar aqui hoje sobre o artigo 6º do Estatuto dos Militares Estaduais, certo? O artigo 6º ele vai dispor de duas situações, da convocação e da designação. É importante pontuar essa situação. Muita gente, por um erro de interpretação, eu entendo assim, acaba entendendo o artigo 6º como uma coisa só, como se fosse a designação, certo? Em que pese os seus incisos tratarem somente da designação, mas é preciso entender que o caput do artigo ele fala de duas situações. A primeira, os militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo, certo? É a primeira situação, ele trata da convocação. O assunto convocação, ele está mais especificamente tratado lá no artigo 184 do Estatuto, tá bom? Então é bom dar uma olhada no artigo 184, que vai tratar da convocação especificamente, certo? O artigo 6º ele trata primeiro da convocação, ele diz que o militar ele pode ser convocado para o serviço ativo e também para este ser designado, certo? Portanto, nós temos dois dispositivos aí, o Instituto da Convocação e o Instituto da Designação. A convocação, é importante você lembrar disso, a convocação, ela independe de vontade do militar. O militar tem que se apresentar, é obrigatória a sua apresentação quando dá convocação. Para exemplificar, e nesse sentido foi até interessante o que aconteceu no começo do ano, mas para exemplificar essa situação, é só você lembrar dessa última crise no sistema penitenciário, né, no começo do ano, onde as facções criminosas atacaram prédios públicos, atearam fogo nos ônibus, principalmente na capital, se estendeu um pouco para o interior, mas de forma menos intensa, mas principalmente na capital. E aí o governador lançou mão desse instituto da convocação. Ele entendeu que era uma situação em que era preciso o maior número de policiais possível nas ruas, e aí ele lançou mão do Instituto da Convocação. Naquela situação ali, os militares tinham que se apresentar, certo? Ele não tinha essa faculdade de escolha, como na designação. Na convocação, ele tem que se apresentar. Se o governador chamou, você tem que se apresentar, porque você foi convocado, certo? É um instituto legalmente previsto no Estatuto dos Militares, e o governador lançou mão. Eu entendo até que realmente era necessário, e ele acabou chamando aí os militares que estavam na reserva remunerada nos últimos 5 anos, se eu não estou enganado. Naquela situação, os militares tinham que se apresentar. Quem não se apresentou naquela ocasião teve que responder, teve que justificar, certo? Procurar alguma justificativa, porque era obrigatório. Aquela situação ali, o militar não poderia se recusar de jeito nenhum. É diferente do outro ponto, da designação, que o artigo 6º trata também, certo? O artigo 6º, aliás, ele vai tratar mais especificamente da designação que da própria convocação. Na designação, não. A designação é uma situação que depende de vontade, é aceitação voluntária. Existem as situações específicas que eu não vou pontuar agora, mas é uma situação em que o militar ele tem sim a faculdade de escolha, aceito ou não aceito. Se ele aceitar, ele volta. Se ele não aceitar, não tem problema nenhum. Tá na vontade dele aceitar ou não, mas somente na designação. Eu não posso utilizar a palavra convocado, convocação, quando eu estou falando de designação, não, de jeito nenhum, porque a palavra convocação ela já remete a uma situação de compulsório. O militar tem que se apresentar, certo? Na designação não, ele tem sim essa faculdade de escolha. Ele vai se apresentar se for da vontade dele, certo? Se ele decidir não voltar, não se apresentar na designação, se ele decidir, melhor dizendo, se ele decidir
não ser revertido, certo? Mediante designação, ele pode, não tem problema nenhum, não vai sofrer prejuízo algum, certo? É a designação, tá bom? Então lembre-se disso, a convocação, ela é compulsória, independe de vontade. A designação não, a designação é por aceitação voluntária, depende da vontade do militar, tudo bem? Então, pessoal, era esse o meu recado para o pessoal aí que está se preparando para o concurso da Polícia Militar, certo? Lembrando sempre que quem tiver interesse em fazer nossos cursos presenciais, a gente está aqui, pode chegar, você vai ter a melhor preparação possível e vai ingressar aí nas fileiras da Polícia Militar, se Deus quiser. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!